E aí, pessoal, tudo certo? Sou o Diogo Alves, sou professor de redação discursiva aqui do Gran Cursos Online. Estou aqui hoje para apresentar o nosso projeto Redação sob Medida, a medida certa para a sua aprovação. Eu sou o coordenador do projeto, não é isso? E eu vou apresentar alguns aspectos muitíssimo interessantes para vocês. Bem, como que vai funcionar esse projeto? É um projeto aí muito bem idealizado, feito com base, pensando na necessidade, não é isso? Dos alunos. O que é essa necessidade? De escrever adequadamente conforme o padrão de resposta, não é isso? Das bancas. Então, como que vai funcionar? Vocês vão fazer a redação, não é isso? E com base nos padrões específicos adotados pelas maiores bancas do país, FCC, Cisgran Rio, ESAF, CESP, eu mesmo irei corrigir todas as redações de vocês. E eu vou encaminhar tudo certinho e a gente vai treinar e vai ficar nesse processo de treinar e perceber onde está errando. Essa vai ser a base do nosso projeto. Claro, nós teremos também jornais temáticos bem desenvolvidos sobre temas da atualidade, não é isso? Que inclusive já aborda questões relacionadas aos editais já previstos aí, Anvisa, Secretaria da Educação, os editais que já estão na praça, não é? E os jornais temáticos, um gráfico de evolução individual, que vocês mesmos vão perceber durante a oficina, durante o projeto Redação sob Medida, a evolução de vocês. Queiram ou não, a nota ela vai aumentar, ela tende a aumentar. Não se sintam constrangidos ou, mas a minha nota é sempre muito baixa, eu tenho dificuldade de escrever, como que eu faço, como que eu começo? Tudo isso a gente vai expor de forma detalhada no projeto Redação sob Medida. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Eu estou muitíssimo satisfeito de estar aqui ao vivo com vocês. Muito obrigado aí a participação dos alunos que estão interagindo, chegando agora, beleza? Então vamos aqui à tela? Então, redação sob medida, nem mais nem menos, apenas a medida certa para a sua aprovação, beleza? Aqui é o nosso link, vocês poderão acessar depois. Acabei de receber uma informação bem bacana, pode cortar aqui. A diretoria do Gran Online acaba de conceder descontos excelentes para vocês. Então, a hora é agora, não adianta, hein? Tem que entrar lá, fazer o cadastro, um pré-cadastro, para ter esse acesso, beleza? Vamos lá. Então, eu sou coordenador do projeto, idealizador também, em parceria com o nosso Gran Online. Então, vamos lá. O que é e como funcionará o Redação sob Medida? Então, inicialmente, o Redação sob Medida nasceu da necessidade que os candidatos possuem no tocante à produção discursiva. Textos dissertativos, questões técnicas, estudos de caso, pareceres, entre outros, que são constantemente exigidos em concursos públicos. Pode cortar aqui para mim. Então, pessoal, é um pouco até difícil, né? Existem candidatos hoje que, ao se depararem com o edital da parte discursiva, eles simplesmente se negam a fazer a prova. Isso não tem como, né? Não tem como mais hoje em dia você selecionar um concurso que não tenha redação. Na maioria dos editais, um dos exemplos que eu até achei muito interessante recente foi a FUB, a Fundação Universidade de Brasília, que para nível fundamental eles exigirão redação discursiva. Então não tem para onde fugir. Hoje vocês precisam se apropriar da técnica adequada, o que é um texto dissertativo, o que é uma argumentação, o que é uma exposição, o que é um estudo de caso, o que é uma questão discursiva ou questão aberta, não é isso? Todos os aspectos relacionados aos tipos de textos, né, de provas discursivas, nós iremos detalhar no projeto, tá bom? Então vamos lá. Quais são os objetivos do Redação sob Medida? Então, primeiro, orientar os candidatos quanto à correta produção discursiva exigida nos editais de diversos concursos públicos. Porque às vezes, pessoal, há uma dúvida, não é isso? Diogo, tem lá texto dissertativo, mas eu não sei se é uma argumentação ou se é uma exposição. Isso daí é muito simples de discernir, tá? Então, se o texto, por exemplo, eu vou falar de uma forma assim bastante ampla, né? FCC, Cisgran Rio, alguns editais eles já explicitam. Universa, a própria banca Universa, eles já explicitam texto de caráter argumentativo.
Então fica mais fácil de entender, claro, o tipo de texto que eles vão exigir aí. E eles colocam notas específicas para cada parte do texto, para você estruturar a sua introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? O CESP, por exemplo, eles não colocam, eles só colocam apenas texto dissertativo. Se você perceber só o tema, não é isso? De forma ampla, então você tenderá a fazer uma argumentação. Então você cria os tópicos, perfeito? Se for um texto de cunho expositivo, o que o examinador vai fazer da banca CESP? Vai dar os tópicos para vocês, detalhados, não é isso? Com as notas específicas à frente dos tópicos. Então você vai desenvolver apenas os tópicos, beleza? Num exemplo aí de exposição. Então já não é o mesmo padrão da argumentação. Você vai desenvolver apenas os tópicos. Primeiro, segundo, terceiro. Acabou, não é isso? Então, muita atenção a esses tipos. O examinador, ele cobra exatamente assim e deixa no edital e vocês vão percebendo ao longo das oficinas outros tipos. Vamos voltar? Então, também detalhar os aspectos de avaliação que são disponibilizados no edital, no intuito de sanar dúvidas porventura existentes, tá? Analisar modelos de redação de candidatos que obtiveram notas máximas, a fim de ilustrar como proceder acerca de excelentes produções. Isso aqui é muito interessante. Então, olha que legal. Nós vamos nos basear em redações de sucesso. Qual foi a técnica adequada? O que aquele estudante ou aluno, enfim, concursando, utilizou para ter um texto nota máxima? O que nos interessa aqui são aspectos, né, relevantes no que diz respeito a isso. Notas máximas, tá bom? Diogo, mas vez ou outra a gente pode detalhar ou analisar alguma redação com a nota baixa para ver o que eu não posso fazer? Sem dúvida. Mas o objetivo principal é que nós tenhamos isso em mente, tá? Avaliar redações nota máxima e entender os mecanismos de produção, né? Quais são os artifícios, quais são os mecanismos, quais foram as ferramentas que esse estudante utilizou, beleza? Vamos voltando. E produzir pequenos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão para auxiliar os candidatos. Isso aqui é bem interessante. Outra coisa muito importante, utilizar conectores gramaticais para a estruturação de um texto, o quê? Coeso, também coerente. Pessoal, o que acontece muitas vezes na redação discursiva? E é o que nós iremos abordar no projeto. Eu vou elaborar, na verdade já tenho essa tabela, eu só vou reestruturá-la. Uma tabela muito legal, com os conectores e os sentidos, tá, que eles empregam no texto. Muitas vezes o candidato até tem conteúdo, só que ele não consegue amarrar, articular, não é isso? Por meio de conectores. Ele tem uma carência nessa parte, mas a gente vai também trabalhar isso, beleza? Então fazer uso dos princípios de coesão, coerência e concisão. Pessoal, o que é coesão? É a amarração, é a conexão, é a ligação, né, entre frases, orações, períodos e parágrafos num texto. Coerência já é a lógica, é o sentido. E a concisão obedece ao princípio da economia linguística. Muita informação, poucas palavras. Isso aí é muito exigido em questões técnicas, questões discursivas, em que os candidatos têm número reduzido de linhas, 10 linhas, 15 ou 20 linhas. Então eles precisam ser extremamente objetivos para falar sobre tópico específico, constante no anexo, não é isso, do edital, beleza? Ou até algo relacionado à parte básica de atualidades, por exemplo. Continuando, então criar um vínculo preciso, seguro e confiável entre o professor e os estudantes por meio da plataforma, que é a nossa base de interação, certo? Vocês vão interagir comigo nessa plataforma, vão mandar dúvidas, eu vou responder sempre, tá? Os textos terá um e-mail específico, já tem todas as instruções na própria plataforma, beleza? Continuando, enviar as redações para correção e análise do professor, esquematizar portfólio individual, muito interessante isso aqui, gráfico de evolução individual e simulados discursivos, com a finalidade de treinar o concursando para as provas discursivas. Então olha que bacana. Vez ou outra, o que nós vamos fazer? Nós vamos também criar o simulado discursivo. Nós vamos simular um dia de prova discursiva. Você vai treinar, não é isso? Sem nenhum arcabouço,
teórico, por quê? Porque você já vai estar treinado, você já vai ter lido a respeito do assunto, já vai entender sobre ele. Aí um dado dia, eu vou lançar um aulão. Vamos lá, hoje nós teremos simulados discursivos. Aí vocês vão mandar os textos, nós vamos selecionar os textos, né, que tiveram as notas mais altas e nós vamos analisar aqui ao vivo. Vai ser muito bacana, beleza? Vamos continuando aí. Professor, como será o meu material? Pessoal, essa questão do material também é interessante para vocês no projeto. Jornais temáticos de acordo com temas da atualidade e outros que serão recorrentes em provas. Então, olha que legal, pode cortar. Já existem temas aí para vocês, já montei uma tabela com os temas para 2016. Provas recentes agora, tá? Da Anvisa, o próprio TRE São Paulo, tá? Então, provas que já estão aí com os editais na praça, né? Então, já montei essa tabela para vocês. Em relação ao material, já existe um PDF, um e-book para vocês, grátis, beleza? Está no site também do GRAM Online. Acessem e façam download. Aproveitem, o conteúdo está excelente. Continuando. Os estudantes poderão sugerir temas por meio da plataforma. Olha que interessante. Diogo, eu quero um tema específico. Como é que a gente faz? Você vai sugerir, eu vou desenvolver essa redação, tá? Ou por e-mail, para que o professor realize a produção de um texto nota máxima, beleza? E a criação do portfólio será de inteira responsabilidade da organização do concursando. Ou seja, como que vai funcionar? Você vai pegar, quando receber sua redação, poxa, teve essa nota aqui. Então você vai perceber sua evolução. Faz uma pasta, ou no computador, ou até pode imprimir mesmo o texto. Aí você vai salvar, ou vai colocar naquela pasta tipo catálogo, né, que tem os plásticos, e vai fazendo uma análise. Monta o seu gráfico de evolução individual. Opa, na primeira eu tirei 6, depois 6,5, 7. Você vai observar a sua evolução. O que você errava em acentuação, em grafia, em morfossintaxe, em propriedade vocabular. E hoje você não erra mais. Darei dicas também sobre o uso da vírgula, não é isso? Dicas gerais sobre pontuação, porque um texto ele só vai ser, né, bem entendido caso ele seja bem pontuado, não tem jeito, né? Bem articulado, os conectores adequados, né, empregados no contexto, certo? Vamos continuar. Vamos começar. Quais são as instruções das bancas? Então, primeira coisa, pessoal. Hoje, o que a gente vai ver? É o que a maioria das bancas cobra. É o famoso texto dissertativo. Texto, porque é um emaranhado de ideias, não é isso? Texto vem de têxtil, não é isso? Aquilo que se pode tecer, costurar, amarrar, emaranhar, entrançar, tá? Então, queira ou não, você precisa articular as ideias em prol da defesa de um ponto de vista. Isso é o básico. Não adianta você ter muito conteúdo e não saber colocar essas ideias no papel. Vai ser irrelevante, tá? Então, é a questão do treino. Eu já canso de falar para os alunos como que a gente consegue notas excelentes, tanto em provas ou até na parte da redação mesmo. Um atleta treinando, né, no caso, ele faz uma série de repetições para atingir o seu objetivo. Ou seja, repete, verifica onde está errando e volta, verifica, não é isso? Então, é a mesma coisa, nós somos atletas, a gente precisa ter isso em mente. Treinar para chegar a, não à perfeição, mas ao objetivo adequado, não é isso? Beleza. Então, os processos seletivos por todo o Brasil geralmente exigem dos candidatos a produção de uma redação, não é isso? Realização de prova discursiva. Na prática, isso significa compor diversas vezes textos dissertativos de cunho expositivo ou argumentativo. Ademais, existem as disposições de segurança, que constituem o primeiro objeto de análise do nosso curso, que também envolve aspectos específicos, como o tipo de letra e a legibilidade do texto e os requisitos essenciais que este deve satisfazer. Limite de linhas, gênero discursivo, registro linguístico. Então, olha que bacana. Pode cortar aqui. Vamos aqui à tela, essa daqui do telão. Pessoal, então vamos lá. Entendendo isso aqui na prática, disposição de segurança. Algumas bancas hoje, caso o candidato tenha alguma necessidade especial, enfim, não consiga transcrever o texto,
no ato da inscrição, o candidato pode selecionar, não é isso? Em campo específico, um agente devidamente treinado da respectiva banca. Pelo que eu sei, hoje o CESP já trabalha com isso, né? Que aí um agente vai seguir todas as orientações e vai transcrever literalmente tudo que o candidato disser, perfeito? A letra, então, grafia, pontuação, tudo bonitinho. Prescrição outra de segurança. Caneta fabricada em material transparente de cor preta, tá? Ou azul. Algumas bancas liberam ainda azul, mas a maioria está com a caneta preta, perfeito? Muita atenção a isso, porque existem alguns candidatos que vão fazer redação e começam a escrever com a caneta azul. Se começar na folha definitiva a escrever com caneta azul e no edital está explícito que é apenas caneta preta, sinto muito, não é isso? Que nem eu brinco com os meninos, game over, fim de jogo, tá? Então, atenção a esses detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então, análise do nosso curso, esses objetos, não é isso? De análise, certo? Tipo de letra, legibilidade do texto. Existem letras, infelizmente, que são extremamente ilegíveis. Não tem como decodificar, não tem como entender. Diogo, o que eu faço? Tenta escrever com caixa alta, tenta ter mais paciência quando estiver escrevendo, porque às vezes o candidato tá tão nervoso, fica tremendo, não é isso? Eu fico até brincando, não, fica tremendo, que quando ele vai passar limpo, aí fica aquela letra tremida, fica horrorosa, fica muito feia mesmo. E acaba gerando ilegibilidade, então não tem como. Então, atenção, por isso que é importante treinar. Se você treinar, você vai atingir o seu objetivo, que é ir muito bem na prova discursiva. Certo? Então, letra, legibilidade, certo? Número de linhas. Os textos geralmente exigem 30 linhas. Mas eu já vi textos, por exemplo, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2013, cargo de técnica de administração pública. Cobraram bem assim, ó, 40 linhas, hein? Discorra acerca dos diversos tipos de orçamentos públicos. Aí colocaram assim, em seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos. Orçamento clássico ou tradicional, orçamento programa e orçamento base zero. Diogo, morri, né? Eu falo, o bordão, brincando com os meninos. Morri. Se eu não souber o tema, o que eu faço? Por isso que é importante. Qual é a minha dica? Caso você não saiba o tema. Diogo, e agora? Não sei o tema. Eu vou desistir da prova? Não. Você precisa ter um mínimo de entendimento sobre o tema para dar uma enrolada básica, tá? Mas uma enrolada que seja dentro da temática. Por exemplo, o que é orçamento? Vai no que significa a palavra. O que é algo clássico ou tradicional? Tenta informar frases simples sobre o que vocês conhecem acerca daquele termo. Perfeito? Não pode deixar a prova discursiva hoje em branco, porque é caráter eliminatório e classificatório, não é isso? Te elimina se você não tirar o mínimo de pontos exigidos pela banca, geralmente 50%, e te classifica quanto melhor for sua nota em relação às notas dos demais candidatos. Então tem que ter essa atenção, perfeito? Sobre o tema. O que eu recomendo? Resumos diários da parte específica. Exemplo, assistiu a aula de Direito Constitucional ou Direito Administrativo? Resume. Coloca, você pode fazer até um caderninho ou uma ata mesmo, né? E coloca o que você entendeu sobre acerca do assunto naquela aula, como respaldo de conteúdo, para você não ser pego de surpresa na parte discursiva, beleza? Ótimo. Gênero discursivo, então registro linguístico, não é isso? Nada de gírias, termos muito técnicos ou rebuscados. Sempre é melhor você escrever um texto com a simplicidade, não é? Menos é mais. Lembre sempre disso. Vamos continuando? Disposições de segurança. Então, material autorizado, identificação da prova e outras prescrições das bancas. Então, a princípio, observa-se uma recorrente preocupação com os itens específicos de segurança, a fim de coibir qualquer tentativa de quebra de sigilo da prova. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que diversas provas, todas as provas discursivas, vocês têm um campo específico para colocar o nome, né, no cabeçalho lá. Se você colocar o nome na prova com uma marca de identificação, você já pode ser eliminado, tá?
Exemplo, poucas bancas exigem a questão do título, não é isso? Então, quando o título for exigido, o que vai acontecer? A própria banca vai colocar a prescrição, a determinação. Dê um título à sua proposta. Caso contrário, jamais. CESP, por exemplo, jamais pede título, porque ele pode servir como uma marca de identificação. Então, não coloquem, certo? Não coloquem título. Ok. Então, concretamente, além de proibir expressamente a interferência ou participação de outras pessoas na redação da resposta, salvo, obviamente, os casos de candidatos com necessidades especiais de atendimento, que serão acompanhados por um agente do SESC devidamente treinado. A banca frisa, por exemplo, né, que o texto deverá ser redigido com caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. Então, a prescrição aí e a recomendação. Por outro lado, há também uma série de medidas que se preocupam em preservar ao máximo a folha de texto definitivo. Isso aqui é bem interessante. Pode cortar aqui. Preservar a folha de texto definitivo. Você está num lugar, às vezes, carente. Enfim, você vai fazer uma prova numa escola que tem a madeira meio, né, corrompida, enfim. Você coloca a sua folha e sem querer fura com a caneta. Ou então sua mão está muito suada, né, que tem sudorese, aí fica borrando até a caneta, ou enfim, está muito calor. Cuidado com as adversidades externas. Tudo isso pode prejudicar também a feitura do seu texto, a produção discursiva, tá? Então, atenção, por isso que é bom treinar, porque lá no dia você já vai estar preparado. Nosso objetivo é esse, treinar vocês para guerra, não é isso? Eu até falo para os meninos, guerra, Diogo, sim. Eu até costumo dizer que não é examinador, é exterminador. Por quê? Porque ele quer acabar, não é isso? Ele coloca os peguinhas, aqueles temas um pouco chatos, mas nós estaremos muitíssimo bem preparados, tá? E é o nosso objetivo, treinar vocês. Continuando. Então, assinado nem rubricado, ou seja, não pode, nem contém outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique, já que este é o único documento válido para avaliação do exame. Pessoal, uma curiosidade, uma amiga minha foi fazer prova de redação, hein? Época de calor. Levou chocolate, porque as mulheres geralmente são muito ansiosas, não é isso? Levou chocolate para dar aquela aliviada e tal. O que aconteceu? Ela abriu o sonho de valsa. Já fazendo uma propaganda, não é isso? Abriu o sonho de valsa. Quando ela abriu, pingou a gota gigante na folha de texto definitivo. Cuidado, tá? Aqueles salgadinhos que tem muito corante, sabe? Que você fica comendo lá na hora que tá nervoso, aí lambe. Então, muita atenção. Acontece. Eu já vi cada coisa. Os alunos me falam cada coisa que, né, todo mundo duvida. Então, a folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo, não é isso? E não valerá para tal finalidade. Nesse sentido, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova. Muito cuidado. Tipo de letra e a legibilidade do texto. Essa é a parte que muita gente tem dúvida. Vamos à tela? Pessoal, letra. Diogo, que letra eu uso? Qualquer letra, desde que seja legível e padronizada. Só um tipo de A, maiúsculo e minúsculo. Só um tipo de A, ou só um tipo de B, maiúsculo e minúsculo C. Ou seja, padroniza o alfabeto. Quando a gente vai formatar um texto, por exemplo, você tem que manter um padrão, não é isso? Não vai selecionar qualquer fonte, de qualquer tamanho, qualquer jeito. E outra coisa, às vezes você começa a escrever de forma bem espaçada, achando que vai dar para terminar o texto todo, né, nas 30 linhas. Aí você percebe que falta contemplar muita coisa ainda, o que faz? Vai diminuindo a letra para caber na redação. Fica horroroso, descompensa a harmonia do texto. Parece que as suas ideias, não é isso? Elas foram, no início, um pouco mais amplas, um pouco mais específicas, digamos. Depois você foi reduzindo. Cuidado, tem que manter a harmonia, uma sincronia, tá? Uma beleza, uma elegância. Não precisa ter letra bonita. É óbvio que uma letra bonita inicialmente impressiona. A gente sabe, nós vamos pela aparência. Somos seres humanos, você vê a pessoa, é bonitinha. Mas quando você começa a conversar, às vezes aquela coisa, né? Então, cuidado, tá? Na redação é da mesma forma. Às vezes tem a letra bonita, mas o conteúdo tá, né? Então, o interessante é você associar
uma legibilidade bacana, com conteúdo excelente, tá? Vamos continuar. Então, o texto deverá ser escrito à mão, perfeito? Tem que ser à mão, hein, gente? Nada de escrever com outra coisa. Em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta confeccionada em material transparente, ou seja, mesmo que o candidato recorra à letra de forma outro padrão similar, o atributo essencial será sempre a legibilidade da resposta e não os dotes caligráficos do redator. Ou seja, ficar desenhando em prova também, né? Senão você não termina a redação. Estrutura e valor das provas discursivas. Geralmente, as bancas estipulam a quantidade de quantas linhas? 30 linhas, não é isso? Para a produção do texto dissertativo, devendo o candidato cumprir com o mínimo e o máximo permitidos. Diogo, esse ponto é importante. Qual é o número mínimo e o número máximo de linhas que eu devo escrever? Claro, se a banca determina e coloca para você texto dissertativo com até 30 linhas, você não vai poder ceder. Por quê? Porque nenhum fragmento escrito fora das margens, será contabilizado para efeito de correção, não é isso? Então ele vai ser descartado. Se você escrever depois das 30, porque não deu, Diogo, não deu para terminar, ele não vai contabilizar isso, tá? Então programem, se organizem as ideias para escrever naquele limite das 30 linhas. Vamos lá. Então, qual é a quantidade de linhas para cada parte do texto? Pessoal, na argumentação, foi até uma dica que eu já dei no Minuto do Concurseiro, mas é sempre bom retomar. Na argumentação, certo? Vamos colocar na introdução. Na introdução, vocês vão colocar 5 linhas, podendo variar para mais ou para menos, 4 a 6, perfeito? No desenvolvimento, aí vocês vão colocar, você vai ter 21 linhas, não é isso? Aí você vai dividir pelo número de argumentos ou de aspectos que vocês vão contemplar. Vamos supor, você quer contemplar 3 aspectos, então 7 linhas para cada argumento, podendo variar para mais ou para menos, 6 a 8, perfeito? E na conclusão, é o que sobra, não é isso? 21 com 5, 26, 4, 30 linhas, podendo variar para mais ou para menos, 3 a 5. Perfeito? Então, essa é a estrutura padrão. Pessoal, olha que interessante. Pode cortar aqui. O Luan Matheus, lembra que é bate-papo com muita interação, podem mandar suas dúvidas, compartilhem o link, tá? Luan Matheus tá mandando assim, ó. O projeto também contempla a prova discursiva de redação oficial? Luan, inicialmente não, na parte de redação oficial, na parte de redação discursiva que a gente vai trabalhar. Entretanto, nós temos outros professores, tá, de outras áreas que trabalham com redação oficial. É até uma ideia muito interessante para a gente incluir, não é isso? Por exemplo, um exemplo de aviso, ofício, um memorando, sei lá, uma exposição de motivos. Documentos do padrão ofício. Né? Então, pode ser que, queira ou não, a gente pode associar ou agregar um professor da área para ministrar isso aí também para vocês. Mas, inicialmente, é produção mesmo, discursiva. O texto dissertativo, uma questão discursiva, um estudo de caso. Beleza? Então, quem for tendo dúvida, é isso, só mandar. Certo. Em relação às notas, a banca atribui aos textos um valor que oscila entre 10 e 100 pontos. Isso depende do certame. Pessoal, hoje, o que está acontecendo, né? Pode cortar aqui para mim? Vamos aqui à tela? Então, hoje, as bancas atribuem notas aí de 10 a 100 pontos dentro da redação. Vamos lá. Anvisa, edital aí na praça. Secretaria de Educação do Distrito Federal, edital aí da praça. Quanto que vai valer a prova? 40 pontos. Olha que interessante. Então, 40 pontos. Essa nota ela pode oscilar muito, dependendo do certame. Tribunal de Contas do Pará, se eu não me engano, que foi CESP também, a prova valia 10 pontos. Tanto para auditor quanto para técnico de controle externo. Então, essa nota ela é bem relativa, tá? Em relação à atribuição. Até porque eles dividem pelos tópicos, não é isso? A quantidade específica de cada tópico, para dar o valor total da nota da redação. Perfeito? Vamos continuando.
E o caráter, que nem havia falado para vocês, eliminatório e classificatório. Pessoal, te elimina se você não tirar o mínimo de pontos, não é isso? E te classifica quanto melhor for sua nota. Ok. Vamos a mais uma dúvida, curiosidade aí da galera. Pessoal, podem mandar, tá? Aqui a gente responde na hora, interação com bate-papo ao vivo, não é isso? Aquele bate-bola. Vamos lá, Márcio Gadelha Vasconcelos. Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer ter vocês aí assistindo. Onde ler textos de opinião para desenvolver elementos argumentativos? Ótima dúvida. Pessoal, eu recomendo muito para os meus alunos. Guia do Estudante. João, mas é mais para vestibular. Não interessa. Todo semestre eles fazem redações da parte de atualidades. Então vocês precisam comprar. Eles falam sobre Estado Islâmico, escalada terrorista, a corrupção agora, da questão do impeachment, então, tudo que está acontecendo no meio político, tanto nacional quanto internacional, porque muitas provas versam sobre isso, né? A questão é da Síria, perfeito? Enfim, da intolerância religiosa, beleza? Então, Guia do Estudante, recomendo muito. BBC Brasil, vocês podem curtir os links nas páginas do Facebook. BBC Brasil, Revista Exame, Carta Capital, a própria Veja, Isto É, eles também, as bancas retiram excertos, que são fragmentos de textos, e colocam nos textos motivadores para vocês. Então, Revista Exame, BBC Brasil, Carta Capital, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Estadão, fontes argumentativas, não é isso? Que vão dar uma sustentação a vocês na questão aí da prova. Perfeito? Beleza. Vamos continuar a nossa aula? Então, caráter eliminatório e classificatório, já havia falado. Gêneros discursivos. Então, de acordo com os cargos a que os candidatos aspiram, por exemplo, para analista de planejamento do INPE 2012, pediu-se uma redação de texto dissertativo sobre temas relacionados aos conhecimentos próprios do cargo, ao pesquisador em propriedade industrial, parecer técnico, a partir de análise de carta patente. E para o tecnologista, outra dissertação, a partir de análise de decisões expedidas pelo Tribunal Regional. Então, olha que interessante, isso pode variar muito, tá? Então, tal diferenciação é de fato muito comum em processos seletivos que abranjam cargos de nível superior e de nível intermediário. Pessoal, muito interessante, pode cortar aqui. Hoje tem muito isso. Na parte de analista, geralmente eles cobram algo mais específico, né? Exemplo, analista judiciário de 2012. Eles cobraram assim, ó. Defina o conceito de domicílio previsto no artigo 5º, inciso 11, de acordo com a Constituição Federal, e aborde os principais casos de violação domiciliar. Então, um termo extremamente técnico, um tema muito técnico, claro que era para analista, perfeito? Só que, o que eu estou percebendo hoje, analisando essas provas? Que inclusive as provas para técnico estão sendo também um pouco mais específicas relacionadas ao conteúdo, tá? Atualidades, quando eles cobram, eles colocam no edital, que é o que aconteceu aí na Anvisa, não é isso? E na Secretaria da Educação. Inclusive, tem mais uma dúvida de uma aluna, Alana Leite. Vamos lá, Alana. Professor, dê um tema para Anvisa. Pessoal, Anvisa, muito bom, não é isso? Os temas. Vamos lá. A questão do canabidiol, substância isolada da maconha. A questão do controle da fiscalização. Qual é o papel da Anvisa relacionado a isso, né? Na questão de medicamentos. Inclusive, a última prova da Anvisa trabalhou com isso, não foi? Que foi, inclusive, na última não, perdão, foi uma prova um pouco antiga. Um pouco antiga, foi inclusive CESP. Eles deram uma notícia falando sobre alguns medicamentos que estavam sendo comercializados sem a permissão da Anvisa, o órgão fiscalizador. Aí eles cobravam nos tópicos. Papel da Anvisa no tocante à fiscalização desses medicamentos. Então, Virolon eram medicamentos fitoterápicos, mas que, de acordo com a notícia, eles estavam abordando
curando câncer, curando AIDS, curando essas doenças, né? Bem tensas aí. Então, o papel da Anvisa nesse controle, na fiscalização, creio que deva ser algo também relacionado à saúde e meio ambiente, não é isso? Questão de alimentação saudável, consciência, né? Da educação escolar no que tange à alimentação. Hoje, porque a questão dos fast foods, enorme, né? Difícil uma criança hoje comer adequadamente verdura, enfim, legumes, as saladas. Isso quase que não faz parte hoje do cardápio do brasileiro. Então essa mudança alimentar também muito importante. A própria questão da tecnologia aplicada à saúde. Quais são os mecanismos e as principais ferramentas, não é isso? Que podem ser utilizadas, tá bom? Então é isso, vamos continuar? Então, no concurso do Ministério Público da União, MPU, em 2010, hein, pessoal? Cujo edital determinava que a prova dos candidatos a técnico deveria versar sobre temas da atualidade, ao passo que aos analistas caberia discorrer sobre temas específicos. Então, olha que interessante. Isso aqui mudou um pouco, né? Que nem eu falei para vocês. Ou seja, os inscritos para cargos de nível médio se ocupariam de assuntos gerais do mundo contemporâneo. E os de ensino superior seriam obrigados a abordar tópicos próprios das disciplinas constantes do processo seletivo. Ok. Pessoal, vamos cortar aqui. Tem mais uma dúvida. Vamos responder. MR Pudim. É isso? Professor, numa prova discursiva cujo tema esteja ligado a atualidades, é mais provável que o tema seja ligado às especificidades do cargo? MR Pudim. O nome, né? Esses nomes de e-mail são muito engraçados. Pessoal, não necessariamente. O que eu recomendo hoje? Que vocês treinem e leiam, tenham bastante argumento em todas as áreas que estão previstas. Saúde, segurança, meio ambiente, infraestrutura urbana, política internacional. Vocês têm que estar por dentro das principais fontes. Para isso temos professores aqui na parte de atualidades. Eu também abordo um pouco essa parte de atualidades, um pouquinho aplicada à discursiva. Mas os professores, a Rebeca, entre outros que estão aqui conosco, trabalho com esses conteúdos. Sugiro que vocês leiam ou vejam as aulas, assistam às aulas deles e depois apliquem a técnica aqui no projeto. Perfeito? Mas nem sempre esse tema está relacionado, não. Tá? Para técnico do Tribunal de Contas, eles cobraram infraestrutura urbana. Então, não tem uma relação tão direta. O que eu recomendo? Que vocês tenham essa noção de ser direto ou não. E de ter bastante argumento, caso o tema seja amplo. Beleza? Que é a tendência aí. Vamos lá. Como é feito o cálculo da nota de uma prova discursiva? Pessoal, vou colocar aqui para vocês da Secria 2015, que foi a prova para... Se eu não me engano, foi para técnico e especialista, tá? Vamos lá, eles cobraram assim, ó, nota da redação, olha como o cálculo ele é diferente. Nota da redação é igual adequação ao tema, mais argumentação, mais coerência argumentativa, mais elaboração crítica, vezes 2. Então a nota... 20 pontos, até 20 pontos. Vamos cortar no telão para explicar para o pessoal? Então essa fórmula é bem interessante, nota da redação. Você cria, hein? Foi a Universo, Fundação Universo. Nota da redação, o que é essa adequação ao tema? Você montar o texto com base na estrutura argumentativa. Então ele te dava 1 ponto em adequação ao tema, AT. AR, argumentação, não é isso? Se os seus argumentos foram selecionados de acordo com a proposta e, claro, desenvolvidos. 3 pontos para isso. Então, 1 com 3, 4 pontos. Eles separaram a nota. Coerência argumentativa, se os seus argumentos estão de acordo com a proposta. Ou seja, tem lógica. Tem lógica o que ele está falando? Aqui a seleção e aqui a lógica entre eles. 3 pontos. Elaboração crítica, propostas de intervenção sobre o problema. 3 pontos. Então, 3, 6, 9, com 10 vezes 2, 20 pontos. Aí, eles jogaram numa outra fórmula específica. Vamos à tela que eu vou escrever. Então, nota final da redação é igual a nota de conteúdo menos
o quociente do número de erros sobre o total de linhas vezes 3. Então, essa é a fórmula da nota final. Então, olha que interessante. Vamos cortar aqui também para a tela? Pessoal, nota final da redação, nota de conteúdo, a soma das notas obtidas aqui, ó, nos aspectos. Aí ele joga tudo aqui, perfeito? Vai subtrair dessa nota toda o quociente do número de erros na modalidade escrita, ou seja, acentuação e grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, que você foi cometendo nas linhas, não é isso? No decorrer do seu texto, dividido pelo total de linhas efetivamente escritas, tá? Vezes 3 aí, perfeito? Então eles jogavam nessa fórmula para dar a sua nota final. Então cada banca trabalha de uma forma. Essa fórmula aqui, ó, esta aqui, muitíssimo parecida com a que está no edital da Secretaria da Educação e da Anvisa. Vamos colocar na tela? Então, deixa eu apagar essa. Deixa eu ver se tem aqui a do CESP. Tem, já tem aqui. Não preciso nem escrever, não. De avaliação, olha só. Então, NPD, não é isso? Nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo, soma das notas obtidas naqueles aspectos que o examinador dá. Ó, por exemplo, geralmente são 3, quando é CESP, menos 2 vezes o quociente do número de erros sobre o total de linhas. Tá? Então, eu simulei com vocês aqui, ó, nota de conteúdo 7, número de erros 3, total de linhas 30. Perfeito? Então, deixa eu colocar aqui. Então, nota da prova discursiva é igual nota de conteúdo menos 2 vezes, não é isso? Quociente do número de erros sobre o total de linhas. Agora a gente vai substituir. Nota de conteúdo, vamos supor que você tirou 7 no somatório dos aspectos. Menos 2 vezes, 7 de 10, tá? Erros 3 dividido por 30 linhas. Aí faz o cálculo. 7 menos a esse 2 dá 0,1. Então, só sei que sua nota final seria 6,8, por exemplo. Tá? De um total de 10 pontos. Simulação de uma nota. Beleza? Pode cortar aqui pra mim. Pessoal, tem mais uma dúvida da Vera Lúcia. Um beijo pra você, Verinha. Não é isso? Minha aluna linda. Diogo, quando o tema for amplo demais e uma delimitação se faz necessária a fim de evitar divagações? Perfeito, perfeito. Inclusive, o CESP trabalha exatamente com isso. Ele dá o tema em negrito e caixa alta, não é isso? Coloca lá o comando. Considerando que o fragmento de texto acima ou fragmento de texto apresentado possui ou tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Aí te dá o tema negrito, caixa alta. Logo abaixo tem assim, ó. Em seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos. E dá geralmente 3 tópicos para vocês, tá? Então, o que eles vão fazer? Relacionar esses tópicos ao tema. Tem que ter uma vinculação para você não fugir deles. Então, esses tópicos, eles já são uma delimitação do tema. Para a gente não ficar floreando demais e nem fugindo do que deve ser feito. Então, olha que interessante, considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente motivador. O que isso quer dizer? Alguns candidatos, na prova do CESP, por exemplo, eles copiam o texto motivador. Não se recomenda fazer isso. Pode fazer uma alusão ou dentro do contexto, mas copiar o texto motivador, isso não é permitido, já que existe o comando modal de restrição. Unicamente, só, somente, lembra? Né? Então, motivador, ou seja, para que você entenda a linha de raciocínio do examinador, o contexto da situação. Geralmente, eles falam muito sobre a questão da situação da educação no contexto social brasileiro, que foi inclusive a prova da ABIN de 2010, cargo de agente técnico de inteligência. Eles cobraram lá. Situação da educação no contexto social brasileiro. Né? Aí você poderia falar também sobre a questão da mão de obra, educação e investimento, né? nesse setor. Tá? Então eles falavam de forma bem ampla, mas sempre relacionado à educação. Beleza? Vamos continuando? Então, para quem não está habituado ao jargão da banca, a chamada nota de conteúdo, NC, compreende a pontuação conferida a 2 quesitos, os quais reunidos compõem o que o espelho de avaliação da prova chama de aspectos macroestruturais, tem os micro também.
tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar de estética textual, que é a minha parte, minha praia. Gosto muito de falar sobre isso. Pessoal, o que é estética? A aparência do seu texto. Você vai pegar a sua folha, você não vai escrever de qualquer forma. Não basta ter conteúdo, tem que ter o que? A técnica adequada. E isso faz muita diferença, não é? Na hora da prova. Bastante. Então, dentro do aspecto macroestrutural, o que eles avaliam? Vamos colocar aqui no quadro? No quadro, né? Tô acostumado com sala de aula, aí quando tá no online falo quadro. Quadro digital. Não deixa de ser um quadro, né? Então, aspectos macroestruturais. Então, respeito às margens, coloquem aí. Respeito às margens. Legibilidade, que inclusive nós já falamos um pouco. E indicação de parágrafos ou paragrafação. Pessoal, olha que interessante. Vamos usar a telona? Olha que bacana isso aqui. Aspectos macroestruturais. Ou seja, a estética, a aparência do seu texto. Respeitar as margens. Não deixar buraco. Quando a gente está escrevendo, geralmente aparece, não é isso? O candidato não escreve até o fim da margem. Não pode deixar buraco, tá? Quando for translinear, ou seja, fazer a separação de uma linha em relação à outra, o correto a ser utilizado é o hífen, ou seja, no meio da sílaba. Caso você escreva bastante rente à margem, não deu para colocar o hífen, que é exatamente no meio da sílaba, pode colocar abaixo. Qual é a minha recomendação? Que vocês mantenham um padrão, ou seja, utilizei o hífen, isso é muito difícil, por isso tem que treinar, tá? Utilizou o hífen na primeira evidência, na segunda é interessante que você mantenha isso. Diogo, utilizei o underline, que eu até costumo brincar com os meninos, um hífen abaixo, né? O underline. Mantenha o underline na redação, beleza? Legibilidade, não é isso? Padronizar, nós já falamos sobre isso. Indicação de parágrafos. Diogo, o que eu uso para indicar meu parágrafo? 2,5 centímetros em média, tá? De recuo da margem esquerda. O que isso quer dizer? Você vai utilizar só o rabinho da caneta Bic, que é a famosíssima. Todo mundo escreve com Bic, não é? Todo mundo não, ó. Inclusive, vocês não podem generalizar na redação, viu? Todo político é corrupto. Não. Tiririca não é corrupto, né? Pelo menos inicialmente, né? Até que a gente descobrir alguns podres aí. Enfim, indicação de parágrafos, 2,5 centímetros. O rabinho da Bic e o risquinho da sua falange serve como uma medida também, tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando. Além disso, há o desenvolvimento do tema, subdividido segundo os tópicos a serem abordados. Olha que fera isso, pessoal. Macroestrutura, ele te dá até 5% da nota total da redação. Vamos cortar aqui no telão. 5%. O que isso quer dizer? Sua prova vale 10, 0,5 só de organização. Não é isso? Só de estética. Macroestrutura. Respeito às margens, legibilidade, indicação de parágrafos. CESP. Né? Algumas bancas já costumam colocar isso meio que dentro de outros aspectos, já um pouco mais, até subjetivo, tá? E o desenvolvimento do tema, apenas tópicos, 95% da nota. Então, macroestrutura, 5%, e o desenvolvimento do tema, apenas tópicos, 95%. Ou seja, conteúdo é muito importante. A sua ideia, ela é extremamente valorizada. Sua ideia de forma impessoal, não se posicionar. Lembra? Ó, eu acho, eu penso, na minha opinião, Deus que me livre. Não faz isso. Vamos à tela. Estrutura da dissertação argumentativa, molde para 30 linhas. Eu já coloquei para vocês, não é isso? Mas vamos reforçar? Então, 4 a 6 linhas, não é isso? Desenvolvimento do primeiro tópico, se vocês tiverem 3 parágrafos no desenvolvimento, vocês colocam aí 6 a 8, 6 a 8, 6 a 8. E a conclusão, 3 a 5. Pessoal, então estamos quase encerrando. Vamos cortar aqui. Estamos quase encerrando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida.
Beleza. Isabela Aparecida. Gente, minha irmã. Minha irmã mandando dúvida. É muito amor, não é isso? Um beijo, minha irmã. Manda um abraço para as sobrinhas e para o cunhado. Quais os prováveis temas para SEDF? Então, o que o edital diz? Tema da parte de atualidades. Então, como eles... Olha a minha ideia, olha o que eu estou pensando. Isso é uma análise de prova mesmo, que eu começo a filosofar e acaba dando certo. Eu gosto de acertar tema, hein? Eu gosto de chutar tema e acertar. Comigo é assim. Então, o que eu recomendo? O que eu estou pensando? Que seja algo relacionado à política internacional, provavelmente. Ou que nem a última prova da BIM, a situação da educação. Então, olha que interessante. O que eles podem fazer? Apesar de não estar no edital, mas eles já fizeram isso, tá? Prova do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi cargo de técnico em assuntos educacionais. Eles cobraram, mas aí foi uma questão técnica. Eles deram assim, ó. Contaram uma historinha de um caso de uma aluna com 8 anos de idade que possuía comportamentos de birra e negação. E tinha também comportamento infantilizado e decorrente de alfabetização precária, enfim. Aí o que eles cobraram? Nos tópicos. Cobraram assim, ó. Relacione, aplique, ó, a teoria de Skinner e Vygotsky dentro do caso objeto da situação. Então, olha que interessante. Aí eles dividiram os tópicos. Demonstrar conhecimento da teoria de Skinner, tantos pontos, da teoria de Vygotsky, tantos pontos, e relacionar essas duas teorias dentro do caso da aluna, o restante da nota. Então, olha que bacana. Pode ser sim que seja algo relacionado à educação. Vamos supor, algo bastante amplo, ou uns teóricos, os pesquisadores, enfim. Muito bom também fazer resumo das ideias, não é isso? Conhecimentos pedagógicos, recomendo vocês fazerem isso. Então pode ser que ele relacione, pode ser que ele não relacione. E a segunda redação, também para o cargo de técnico em assuntos educacionais, eles cobraram BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, não é isso? Que até 2040... almejam estar aí, até 2040, hein? Almejam estar, de acordo com a ONU, entre os principais blocos econômicos mundiais. Foi algo assim que estava, inclusive, na resposta padrão do CESP, né? Que é o espelho da redação modelo. Então, olha só, foi um tema um pouco amplo da parte de atualidades e foi um bastante específico, não é isso? Relacionado à teoria a teoria relacionada a conhecimentos pedagógicos. Então, é muito relativo. Como o edital está a parte de atualidades, recomendo que vocês estudem tudo. Lembrando, Guia do Estudante, Carta Capital, Folha de São Paulo. Vocês precisam ler. Eu vou ler tudo? Não, notícias de capa apenas, tá bom? E fazer o resumo, não tem jeito. Não pode perder o noticiário, hein? Perfeito? Vamos voltar aqui a tela para avaliar a redação. Uma dica bem bacana para vocês. Vamos lá. Então, análise textual. Redação disponível na internet do candidato que obteve nota máxima no certame do MPU em 2010 para o cargo de técnico administrativo. Pessoal, olha que fera, hein? Redação desse cara. Muito boa, hein? Olha só. Primeira coisa, pode cortar aqui pra mim? Vamos à tela? Pessoal, essa redação foi sobre a Copa. Ah, um tema, inclusive, que pode ser questão das Olimpíadas. Foi recente, não foi? Questão das Olimpíadas aí, tá? Essa questão da superação, a luta aí no esporte, enfim. Esse tema, em média, 70% dos candidatos tiraram 0 nessa redação do MPU em 2010, que foi CESP. Esse cara tirou 10 na nota de conteúdo. A nota final dele foi de 9,87 em alguns livros que eu pesquisei. Do pessoal do doutorado em linguística da UFRJ. Então eu pesquisei e essa redação está lá, que eles avaliaram. Então, enfim, era uma redação que teve o seguinte tema: a importância dos planejamentos. A importância dos planejamentos. Estratégico, tático, operacional para o sucesso da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Tá? A importância do planejamento. Estratégico, tático, operacional para o sucesso da Copa. Por que muita gente tirou nota baixa? Porque só falaram sobre planejamento estratégico, tático, operacional.
Não relacionaram, ó, a preposição para, indicando a finalidade, para o sucesso da Copa. Não conseguiram fazer isso, acabaram fugindo do tema. Isso acontece muito. Vamos avaliar isso aqui? Então, letra, não é isso? Impecável, impecável. Pena que acho que não dá pra vocês analisar. Vamos analisar na tela? Acho que é melhor, dá pra ver um pouco melhor. Letra impecável. Difícil acreditar que seja de um homem, não é? Mas é, tá? Minha letra também é bonitinha, ó. Deixa eu escrever aqui pra vocês meu nome. Tio Diogo, tá vendo? Diogo Alves. Olha aí minha letra, tá vendo? Então vamos. Então, esse foi o tema. Ele fez uma pequena introdução com o número que eu falei pra vocês. O examinador só deu o tema, então foi uma argumentação, tá? Então a introdução, que ele colocou 5 linhas. O desenvolvimento, ó, um aqui, o outro aqui e o outro aqui, certo? Cada um com a média de 6 a 8 linhas. 6 a 8. Ops. E aqui 6 a 8. E aqui 6 a 8. E a conclusão, gente. Conclusão, ó. A conclusão ele colocou 4 linhas, não é isso? Que é o número correto. Pode variar para mais ou para menos. 3 a 5. Então vamos lá. O planejamento, ele especificou, ó, nos níveis estratégico, tático e operacional, é essencial para o sucesso da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Abordou exatamente o tema em forma de tese, que é o que você vai defender, não é isso? É o seu posicionamento frente ao tema, a sua tese. O que você acredita, o que você crê sobre isso? Como que eu posso argumentar? Para o lado positivo ou negativo? Quais são os meus referenciais, não é isso? Diogo, a banca faz essa acepção, avaliação. Vamos supor, eu sou a favor da legalização do uso da maconha. E se eu discorrer a favor, eu posso ser apenado? Eles têm uma norma? Não. O que importa é a consistência dos argumentos de vocês. O que importa é isso, tá? Entretanto, o texto motivador deixa alguma ideia acerca de como que você pode escrever. Se é na questão mais favorável ou desfavorável da temática, tá bom? Quando é muito polêmica. Então essa é a ideia para vocês. Vamos lá. Então, planejamento, repetindo, nos níveis estratégico, tático, operacional, é essencial para o sucesso da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então, olha que massa, ele repetiu, não é isso? Logo em seguida, o que ele vai fazer? Vai colocar uma autoridade no assunto, para inicialmente já não ter choro nem vela, não é isso? Olha, essa pessoa que é autoridade está dizendo isso, ou seja, o meu argumento está embasado no que a autoridade disse. Né? Vamos lá. De acordo com o engenheiro Paulo Amaral, o planejamento definirá a melhor forma de proceder às construções das obras e à prestação de serviços adequados aos turistas. Excelente, não é isso? Excelente. Na linha 6 ele colocou planejamento estratégico. Então olha só, aqui ele colocou planejamento, eu costumo chamar de X. X é o tema. Dentro do tema, eu tenho o quê? O X1, que é estratégico, ou seja, 1 é o primeiro tópico, que é estratégico, dentro de X, que é planejamento. Tático é X2. O que é o 2? Tático. E X é planejamento. E operacional, X3. 3 operacional e X é planejamento. Olha o que esse cara fez. Ele colocou aqui, ó, X1, X2 e X3. Impossível fugir do tema. Olha a estrutura. Ele amarrou a redação toda, ó. Sem fugir do tema. Olha aqui, gente. Olha que interessante. Até mudei a tela de tão emocionado que eu fico avaliando essas redações. Né? Então, e aqui o 1, estratégico, ó, o 2 e o 3. Ele organizou de forma perfeita. Não ficou repetitivo, tá? Ficou amarrado, ficou coerente. Perfeito? Ficou coeso. Consistente. Vamos lá, vamos ler. Planejamento estratégico definirá as metas, os objetivos e os prazos para que seja disponibilizada uma estrutura adequada à realização dos jogos, bem como acomodações seguras aos torcedores e turistas. A Amaral, quem é o Amaral? O engenheiro, não é isso? Retomada por sobrenome, excelente, excelente.
Acredita ser uma tarefa difícil adequar a estrutura brasileira para esse grande evento. Esse grande evento retoma por coesão quem? Copa do Mundo, tá? Para evitar repetição. Porém, conector de adversidade, mas, entretanto, no entanto, porém, todavia, contudo e não obstante, recomendo muitíssimo que vocês utilizem para gerar contraposição, não é isso? O embate, a discussão, beleza? Porém, é uma excelente oportunidade para o Brasil demonstrar seu potencial em superar desafios. Então, número de linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas, perfeito. Joguei esses buracos aqui, ó, que você disse que não pode deixar buraco. Pessoal, ele cometeu poucos, não é? Poucos, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, no decorrer, que ficou certinho, separou apenas com hífen, não é isso? Beleza? E o X2, planejamento tático, definirá as atividades a serem priorizadas, corretíssima separação, e as etapas de execução das obras, com a finalidade de atingir eficiência e eficácia no cumprimento das metas. Ou seja, os princípios da administração, não é isso? Para evitar morosidade, enfim. Ricardo Vale, especialista em políticas públicas. Olha o aposto explicativo, termo entre vírgulas, para explicar, não é isso? Substantivo anterior, geralmente, ó. Prevê que o poder público deverá investir, olha o dado estatístico para embasar o que ele quer dizer, 30% a mais de suas receitas em segurança pública durante a Copa do Mundo de 2014. Ainda segundo o Vale, olha, outra retomada por sobrenome, indicando que é o Vale, especialista em políticas públicas, os investimentos na construção de rodovias e as melhorias na infraestrutura do transporte público também deverão aumentar. Então ele colocou aqui 8 linhas, número correto 7, podendo variar para mais ou para menos, 6 a 8, perfeito. E o X3, para acabar. Planejamento operacional demonstrará de forma mais detalhada todos os gastos que serão realizados em obras e serviços. Segundo a professora Virgínia Guimarães, no planejamento operacional percebe-se e não percebemos, lembra pessoal? Verbo na terceira pessoa do singular, não é isso? Sem sujeito explícito, seguido de pronome indeterminado do sujeito. É uma excelente forma de impessoalizar o discurso. Tá? Vamos continuando. Percebe-se como os gastos do governo aumentarão, entretanto, mais uma contraposição à adversidade. O Brasil terá benefícios como aquecimento da economia, o aumento do número de turistas, faltou um artigo aqui, e a geração de empregos. Mais uma observação, pessoal, esse aquecimento aqui, empregado em sentido figurado, não é isso? Aspas duplas. Na linha 27, para fazer a conclusão, aqui ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Perfeito. Número correto 7, podendo variar para mais ou para menos. 27. Portanto, com um planejamento realizado de forma adequada, o Brasil poderá usufruir de todos os benefícios que a realização de uma Copa do Mundo traz, sendo, assim, de fundamental importância para seu sucesso. Tudo perfeito, colocação das vírgulas, muitíssimo correto, certo? Então, pessoal, é isso, né? Pode cortar aqui para mim. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Redação sob Medida. E essa aula foi uma palhinha para que vocês conheçam, não é isso? O nosso projeto, a nossa estrutura, o site já está pronto. Está adequado, pronto para vocês poderem enviar os textos, fazer download dos e-books e seguir a lista com os temas. Perfeito, pessoal? Um abraço, muito obrigado pela participação, as sugestões, as dúvidas. Pessoal aí, os meus alunos, minha irmã, todo mundo, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!